Olá, de volta com o programa Vídeo Debate, um vídeo debate especial de apenas 10 minutinhos, aqui com o nosso Renato Agurto. Renato, você deu uma aula aí pra gente, nós participamos, na verdade, de um debate. Um debate, né? Da obra Democracia na América, de Alexis de Tocqueville. Muito interessante, eu particularmente, eu gosto de Tocqueville. Eu também. Interessante. Fantástico. Tocqueville. Fantástico. E eu tenho aqui algumas perguntas para você, bem facinhas, né? Facinhas. Bem facinhas. Tomara que sejam. Não, não são. É sacanagem. Nunca confie num advogado aqui, viu? Fazendo a brincadeira com os meus colegas. Como a gente associa Tocqueville à democracia atual? Olha que facinha essa. Olha que tranquila. Né? Tranquila, né? Olha, eu vou puxar pro lado da minha sardinha, que eu sou um conservador. Vou puxar pra minha sardinha. O Léo Stroh, que você mostrou o livro dos Ideias Políticas, ele fala que a questão central em Tocqueville é a questão social. E o que está por trás da questão social em Tocqueville são os valores, os hábitos de uma sociedade. É aquilo que a gente faz de mais espontâneo. Agora, o Tocqueville argumenta justamente que a democracia na América deu certo porque lá existia um conjunto de valores espontâneos, valores que já estavam na sociedade, que eram valores que vinham da religião, só que valores, que vinham da religião e que promoviam a liberdade. E justamente por ser valores religiosos, valores estáticos, valores sólidos, valores perenes, que a liberdade naquela época nos Estados Unidos conseguiu progredir tanto. Porque ela tinha o respaldo de uma coisa que é a religião, que é absolutamente sólida. Mas não poderia vir do costume também? A religião... Fora da religião? Eu estou fazendo o papel aqui do... O Tocqueville diz que a religião é a que funda os costumes. Ah, olha só. A ordem religiosa funda os costumes, segundo Tocqueville. Essa busca pela transcendência. Isso, ele acha que é o que dá base... Aliás, a busca da transcendência é muito antiga, hein? Muito antiga. Muito antiga. Mesmo. Os costumes, segundo Tocqueville, vêm dos valores religiosos. Então, os valores mais espontâneos da sociedade, o que é certo, o que é incerto, o que é belo, o que é feio, vem não apenas da nossa observação da realidade, mas vem com o respaldo da religião. Talvez venha dos dois. Talvez venha dos dois, tanto da razão quanto da religião. Agora, lembrando, a gente não pode desvincular essas duas coisas. Religião e razão são complementares. São absolutamente complementares. Sobre a democracia atual, eu acredito que existem valores atuais que não são compatíveis com a democracia. Talvez esse seja um dos motivos de que a nossa democracia está tão frágil hoje em dia. Deixa eu só pontuar uma coisinha antes que eu perca. Onde o que você chama de religião, eu chamo de transcendência. Isso. Eu estou fazendo aqui o advogado que coloca um caminho fora da religião também na busca pela transcendência humana. Eu acho isso importante para a gente pontuar. Claro. Para eu não ficar aqui que só através do caminho religioso que você atinge a transcendência. Eu sei que você é um cara que tem valores muito claros aí do catolicismo. E eu sou um cara que tenho valores da transcendência humana dentro de mim. Essa é uma discussão que a gente poderia levar. Mas eu estou pensando justamente em Aristóteles. Aristóteles não era católico, né? Mas ele tinha um conjunto de valores. E pela razão e pelo seu valor de acreditar na natureza, ele conseguiu deduzir valores morais da natureza. Então, a virtude é aquilo que está de acordo com a natureza. Que coisa, não? Agora, justamente, a natureza, ela não se fecha no mundo material. Se fecha no mundo transcendental. Então, aquilo que nós não conseguimos alcançar com a razão, a religião tem que nos fornecer. É a tese do São Tomás. A doutrina sagrada é aquele conhecimento divino que a gente só conseguiu ter acesso pela figura de Jesus Cristo. E como que Tocqueville, que era um cara religioso... Sim, não era católico, mas era muito religioso. Era religioso. Teve uma educação religiosa. Isso, fora do catolicismo, mais religioso. Sim. Como que você coloca isso que você acabou de comentar em Tocqueville? Olha, é curioso. O Tocqueville tem uma espécie de determinismo religioso, histórico. Ele tem uma espécie de fatalismo histórico causado por um fator religioso, que é Deus.
Eu perguntei exatamente para cutucar e você provocar. Né? Eu estou provocando à vontade aqui. Fazendo uma rememoração da educação de Tocqueville, quando ele era uma criança, um adolescente, ele teve uma educação jansenista. Ele era francês e o jansenismo foi muito influente na França. Jansenismo, escolha de um lado. Exato. O jansenismo era uma ordem católica que foi considerada depois como uma ordem herética. Por quê? Aí vocês podem ver no vídeo do Padre Paulo. Eu não vou explicar melhor do que... Não, mas só rapidinho, você tem que escolher um lado. Exato. O herético é aquele cara que ele não consegue internalizar as tensões que existem dentro dos ensinamentos da igreja. Sim. Então, os paradoxos da igreja ele não consegue determinar. Assim, para a igreja são aparentes. Deus resolveria esse paradoxo, porque Deus tem um conhecimento... O homem não. O homem não. O homem ele tem uma razão que é incomparavelmente menor à de Deus. Então, o dever do homem como servo a Deus e como servo da verdade, ele precisa internalizar esse aparente paradoxo e aprender a conviver com ele. E, se possível, tentar. Me lembrou muito Pondé agora, entrevistei aqui o filósofo Pondé. Sim. Que na verdade o sobrenome dele é francês, né? Pondé. Pondé, mas eu falo Pondé mesmo. Todo mundo, né? E ele falava justamente que não há nada mais racional do que conhecer o próprio limite da razão. Claro. Olha que interessante. Claro. E ele fala na obra dele, que todos conheciam. Né, O Homem Insuficiente. Olha o título. Pelo título você vê a Isso. pegada da obra. Exato. O Homem Insuficiente. Que é justamente conhecer o limite da razão. Que é justamente sobre um cara chamado Blaise Pascal, que era jansenista. O Pascal, era isso. Ah, olha lá, a conexão aí. Jansenista. Bacana. Então, o jansenismo, existe um paradoxo na igreja, que é o paradoxo entre livre-arbítrio e determinismo divino, ou a graça divina. Ou seja, Deus determinando a nossa vida. O que um católico deveria fazer é internalizar esse paradoxo e conviver com ele. Se ele não consegue resolver, ele pelo menos tem que contemplar. Ele tem que falar, não é assim mesmo, e vamos lá, vamos partir daqui. Agora, o jansenismo, como toda heresia, escolheu um lado desse paradoxo. Escolheu favorecer demais um lado, o lado do determinismo, da graça divina. Que é por isso que ele foi considerado herético. Tocqueville, ele tem essa influência jansenista muito forte na medida em que ele coloca coloca a história como uma coisa providencial, um fato determinado por Deus. Então ele vai falar o seguinte: a igualdade, ela é a ampliação da igualdade, ela vem automaticamente. Quer dizer, a história, na verdade, é a história da ampliação da igualdade. Por quê? Porque Deus quis, basicamente. Então essa força do determinismo jansenista em Tocqueville está em Tocqueville. Então, talvez a ponte que existe entre valores religiosos de Tocqueville seja esses dois pontos. De que os valores religiosos, eles dão fundamento, dão estabilidade para o reino da liberdade, né? E dão credibilidade nos costumes para a liberdade. E o outro ponto seria esse determinismo providencial. Agora a provocação. Por que Tocqueville não é socialista, então? Olha, é uma questão interessantíssima. Tocqueville não é socialista porque ele, apesar de acreditar que o progresso da igualdade é uma coisa que é inevitável, existe um outro valor também religioso, cristão, que é o valor do livre-arbítrio, o valor da liberdade. E ele vai argumentar isso na democracia na América e também em outras... O valor não só cristão, como eu tenho esse valor. Claro. Humano em geral. O valor humano. Na liberdade é o valor humano. Eu entendo quando você fala o valor cristão, eu valido, mas é também eu que sou uma pessoa assim, tenho meus valores internos, mas não sigo nenhuma religião específica. Claro. Eu tenho o valor do livre-arbítrio muito claro, da solidariedade humana. Eu tenho muito, que é um valor cristão também, mas eu tenho esse mesmo valor também. Exato. Né? Embora não siga por... E outras religiões têm também esses valores. Não tenho dúvida. Eu faço sempre esse papel aqui para a gente abrir o leque aqui, né, para todo mundo. O valor da liberdade, ele também é muito importante. E Tocqueville vai falar... Para Tocqueville. Para Tocqueville, assim, todos nós, mas para Tocqueville muito mais. Então ele vai falar, o problema do socialismo é que ele acaba com a liberdade. Ele é opressor Ele acaba com a liberdade em si. Por quê?
Porque para você construir uma igualdade socioeconômica, você precisa construir um aparato estatal gigantesco a ponto de determinar o que você vai fazer, as suas escolhas, das mais particulares possíveis. Porque não tem igualdade. Quer dizer, um empreendedor, uma pessoa criativa, né? Que empreendedor não é empresário. Empreendedor é aquele cara que tem a ideia e faz acontecer. O empreendedor não pode atuar, por definição, porque ou todo mundo é empreendedor, o que é complicado, porque apesar do empreendedorismo ser uma coisa que a gente já possa aprender, tem muito a ver também com o talento, com os nossos gostos, quer dizer, tem pessoas que não querem ser empreendedores, ponto. Isso. Você não abre espaço para um Bill Gates. Você não abre espaço. Para criar a invenção do iPad não teria no socialismo. Não. Tanto é que não teve no socialismo. Não teve, exato. Foi nascer aonde? No regime capitalista. Exatamente. A visão do socialismo, vamos falar aqui francamente, é o ser humano um tirando o piolho do outro, andar para trás, mandioca, fazendo aqui uma brincadeira com a nossa presidente, né? É cultuar mandioca, cumprimentar mandioca e o milho, fazendo a brincadeira com a Dilma que cumprimentou a mandioca e o milho. Isso é uma visão tosca demais, né? E nós temos pegadas na Lua. Nós não queremos andar para trás, eu pelo menos não quero. Eu quero avançar. Claro. E só um cutucado em Marx, né? Marx fala do fetichismo das mercadorias, né? Eu vou falar do fetichismo da inveja pelo marxismo, né? A inveja é o grande fundamento moral do marxismo. É básico, é simples, é o fundamento moral da esquerda como um todo. Eu concordo em 100%. E para encerrar, eu gostaria de fazer uma brincadeira, não dá para a gente avançar, entrar na obra de Tocqueville. Não é gigantesco. Mas assim, só para fazer uma conexão, o que você acha da transmissão da fé para a política? Né? A neodivindade laica chamada Estado, o neomessias chamado presidente, governante. Não, isso é uma coisa que é perigosíssima, que já foi denunciada há 1000 anos. 1500, 2000 anos, quando Jesus disse que dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se você no Império Romano, como era uma divindade humana, que era o imperador, você cria uma onda de tirania que é infindável. Quem trabalha muito bem isso, eu recomendo quem está em casa, é o professor Olavo de Carvalho, no livro Jardim das Aflições. Ele fala o subtítulo é do materialismo à ressurreição de César, ressurreição civil. Então, quer dizer, essa ideia de que como nós não acreditamos na transcendência hoje em dia a transcendência está muito demodé, está velha guarda, ninguém gosta de transcendência. Hoje em dia o pessoal quer viver aqui e agora, né? Então, essa onda materialista, ela tem como conclusão inevitável a divinização de alguma coisa material, seja ela o prazer, seja ela, enfim, a luxúria, a avareza, etc. Agora, também o Estado. Se você diviniza o Estado, você cria uma onda de tirania infindável, porque o Estado é composto por homens, os homens não são perfeitos. Os homens morrem, os homens não duram eternamente, os homens são imperfeitos moralmente. Então, quer dizer, o que você prefere? Você prefere servir a um Deus transcendente, o sumo bem, ao que deu origem a todas as coisas, ou a um cara que vai no banheiro, vomita, bebe igual você? Entende? Então, o problema... Eu diria bem mais que você, viu? Tem presidente aí que bebe bem mais que a gente. Com certeza. Fazendo a brincadeira, né? Mas o Russell Kirk, fala muito disso no começo da política da prudência. Ele fala, o revolucionário é aquele que quer trazer o paraíso para a terra. Ele quer materializar o homem. E fazendo isso, ele acaba materializando a religião e transforma o Estado na nova religião. Esse era o ponto-chave. Eu, inclusive, gozado como a gente chega às mesmas conclusões, nós dois aqui, falando do nosso pensamento particular, eu tenho muita... a gente chega no mesmo ponto, só que eu vou por outro caminho. Caminhos, que você. Exatamente. É interessante. Eu, por exemplo, falar olhando para essa câmera aqui, eu vou pelo Estado laico. Por que o Estado tem que ser laico? Justamente porque ele não deve se meter nas questões da transcendência humana. Ele deve deixar essa questão da transcendência humana para as pessoas escolherem o que elas bem entenderem. Nem ele deve ser autoridade transcendente. Muito menos. Autoridade transcendente. Não, aí já, né? Aí já não dá, né? Não dá mesmo, mas eu estou indo
Isso de forma alguma. Se ele for a autoridade transcendente, a gente vai confundir Estado e religião. Não vai dar certo. Isso já foi testado e não funciona. Ele tem que ficar de fora. Deixa as questões da transcendência humana para as pessoas escolherem. Até porque, do ponto de vista por justiça, ele não cobra imposto de budista, de espírita, de cristão, de ateu, de agnóstico. Ele não vai cobrar imposto de todos. Então, por que ele vai determinar um Estado ateísta, por exemplo? Ele não pode determinar um Estado ateísta. E não pode determinar, por exemplo, mas então não é ateísta, eu vou determinar um Estado budista, então. Também não pode. O Estado cristão também não pode. Ele tem que ser laico nesse sentido, de respeitar a todos. O laicismo é a proposta da liberdade religiosa, de você praticar a religião e não de vedar. Porque hoje em dia está na moda. Está na moda, a pessoa fala Estado laico, é Estado ateu. E o cara acha que eu estou defendendo o ateísmo. É absurdo. De jeito nenhum. Pelo menos quando sair da minha boca, Estado laico é o Estado que abrange e abraça a todos. Exatamente. Cristãos, budistas, ateístas, não tem problema. Por justiça, ele cobra impostos de todos, ele deve governar para todos. Na prática, vamos comparar Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos é um Estado laico, o pessoal religiosamente vive razoável lá. Tem um problema de radicalismo islâmico, etc., mas razoavelmente em paz. Você pega o Estado ateu da União Soviética, foram bilhões de mortos cristãos, ortodoxos, judeus, todo mundo ia. Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. E eu estava, inclusive, hoje conversando, tem um problema que eu acho grave, é o pessoal, hoje em dia, esses ateus militantes falarem que o que mata é a religião. Então, quer dizer, será que o ateísmo é uma religião? Porque ele matou 100 milhões de pessoas. Eu não conheço uma religião que tenha matado 100 milhões de pessoas. Tem esse problema aí, fica a reflexão. A gente, obviamente, isso aqui chama vídeo-debate. Exatamente. A gente está debatendo, e eu fiz questão de trazer o Renato aqui, não só pelo brilhantismo dele, essa genialidade que ele tem, ele é muito modesto, diz que não é e tal, mas eu digo aqui que é. E a gente discorda nesse ponto, você diz que não é, eu digo que é. Mas eu trouxe não só por isso, pelo brilhantismo, pela cultura dele, mas também porque nós temos opiniões convergentes, muitas delas, e divergentes também. Então a gente diverge em muitos pontos e isto é positivo. Eu acho saudável, eu acho que a construção do conhecimento passa por essa divergência e, como falei na outra entrevista que ele me concedeu, tem divergências e divergências. Algumas divergências são tolas, é burrice. É retórica, né? Ele muito educado, eu ia falar um símio sem rabo querendo ser divergente, ele já elegante falou é retórica. Mas é isso, essa divergência não é retórica, isso é discussão que eu acho válida, honesta, antes de mais nada. Honestidade na discussão é tudo. Renato, muito obrigado por Tom, vir aqui. É um prazer, é sempre um prazer. Né? E estamos aí, a você que nos acompanhou até agora, seguem também nossos agradecimentos. Até a próxima.